Oi, eu sou Patrícia Martins e no vídeo Como Descrever de hoje eu vou falar sobre a descrição da margem das lesões ósseas. Bom, peraí, além de contorno e limite serem coisas diferentes, a margem também é um terceiro conceito? É, os três conceitos são distintos. Por isso que eu sugiro que, se você ainda não assistiu, antes de assistir esse vídeo explicando o conceito de margem de uma lesão óssea, você assista primeiro os vídeos sobre contorno e limite, porque assim fica muito mais fácil entender o conceito de margem. Margem é definida como uma faixa exterior que circunda algo. Então, margem é sinônimo de borda. E um exemplo que eu acho super didático para entender isso é o conceito de uma piscina, em que a piscina representa a lesão, o piso do deck representa o osso normal, e essa aqui é a borda, que é a interface entre a lesão e o tecido normal, que aqui é a interface entre a piscina e o deck. E no caso das lesões ósseas, a margem indica o tipo de destruição óssea, e ela obedece a um padrão, exatamente como a borda de uma piscina também tem um padrão. E quais são esses padrões do tipo de destruição óssea? Ele pode ser geográfico, moteado, que é também conhecido como ruído de traça, ou permeativo. E como curiosidade, isso também é conhecido como classificação de Lodwick ou classificação de Lodwick-Medewell, em que o geográfico é o tipo 1, moteado ou ruído de traça é o tipo 2 e o permeativo é o tipo 3. Em que do tipo 1 é o que menos tem destruição óssea e o permeativo é o que mais tem destruição óssea. Então, agora que você já está assistindo ao terceiro vídeo, fica bem mais fácil entender as diferenças entre margem, limite e contorno, ainda mais se a gente usar esse exemplo da piscina, em que a margem é a interface, que tem um padrão. Então, da mesma forma que a borda de uma piscina pode ter um padrão, a margem de uma lesão também pode ter um padrão geográfico, permeativo ou moteado. O limite tem a ver com a gente conseguir definir aonde começa e aonde termina cada coisa. Então, nesse exemplo aqui dessa piscina, os limites são super bem definidos. Eu sei exatamente aonde termina o deck, aonde começa a borda, aonde termina a borda, aonde começa a piscina, aonde termina a piscina e aonde começa a borda de novo. Então, os limites podem ser bem definidos ou mal ou parcialmente definidos. E o contorno já é a gente conseguir fazer aquele desenho em volta da estrutura, igual a gente fazia ali o contorno da nossa mão lá na pré-escola. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o contorno aqui desse lado da piscina, ó, eu vou traçar uma linha reta e regular. Por isso que o contorno ele vai ser descrito como regular, irregular, ou seja, é como seria uma linha imaginária que eu desenharia em torno da lesão. Então, se a gente fosse agora usar como referência essa outra foto de piscina, nesse caso, uma piscina natural com borda infinita. Então, as margens dessa piscina já não são tão bem claras como daquela outra piscina, né? Porque ela já tem um outro padrão. Então, nesse caso aqui, é uma piscina com borda infinita desse lado, aqui sem borda, já se continuando com o terreno do lado, e nesse caso praticamente não existe borda, e aqui isso é uma borda infinita. O limite é aonde começa e termina cada coisa. Então aqui eu sei muito bem que está terminando a água aqui e começando esse barranco aqui. Já essa porção da piscina aqui, ainda mais se olhar mais de longe, não fica tão claro aonde a piscina está terminando e a floresta começando, até porque essa é a ideia da borda infinita, te dá uma noção que isso aqui é uma coisa só e que você não consegue identificar muito bem o limite da piscina. E o contorno seria se eu fosse traçar uma linha imaginária desenhando a estrutura. Então, se eu for usar como referência esse lado da piscina, eu vou ter um contorno regular. Já se eu for usar como referência esse lado da piscina, eu vou ter um contorno irregular. Então, essa aqui é a diferença entre margem, limite e contorno. Então, recapitulando aqui, o conceito de margem de uma lesão óssea. Ela pode ter o padrão geográfico, moteado e permeativo, padrão esse que foi descrito para o raio-x. Mas antes aqui da gente passar para os exemplos, dê seu like, acompanhe a gente lá no Instagram e se inscreve no canal. Então, voltando aqui aos padrões das margens de uma lesão óssea. Esse é o geográfico, em que se a gente for olhar aqui na interface entre a lesão e o osso, a gente consegue desenhar aqui uma figura geográfica. Então, um exemplo aqui é essa lesão lítica, em que ela tem aqui esse aspecto geográfico.
O aspecto moteado também é conhecido em ruído de traça. O que seria isso? Em que você vê aqui uma lesão aqui lítica, aí tem um osso normal, depois tem uma outra área lítica, osso normal, uma outra área lítica, como se fosse uma traça realmente que tivesse ruído aqui, outra ruído aqui. Então, fica esse aspecto de uma lesão meio infiltrativa, mas com áreas de osso normal aqui entre elas. Então, o exemplo clássico é aqui um exemplo de mieloma na calota craniana, em que você vê aqui áreas líticas entremeadas aqui com osso normal. Então, dá esse aspecto aqui que é conhecido como ruído de traça. E o padrão permeativo é o daquela lesão que tem esse aspecto aqui meio infiltrativo, né? Parece que está todo o osso infiltrado, você não identifica bem o osso normal, né? Como nesse caso aqui. É uma lesão aqui que está infiltrando o osso, né? Isso a gente vê, por exemplo, em tumor de Ewing, né? Em outras malignidades, em osteomielite. E aqui a gente tem uma certa fusão dos conceitos. Por quê? Quando a gente tem uma lesão com padrão de destruição óssea moteado ou permeativo, ela obrigatoriamente vai ter uma zona de transição larga, porque eu não sei muito bem aonde está terminando a lesão e começando o osso normal. Já a lesão geográfica, ela pode ter uma zona de transição estreita ou larga, sendo que nas zonas de transição estreita, ela pode ter ou não um halo de esclerose. E se você já assistiu aos outros 2 vídeos falando sobre as características, né, dos tumores e musculoesqueléticos, você vai ver que está bem esquematizado as diferenças principais entre limites, margem e contorno. E também tem uma explicação bem didática no texto Precisão, lá no blog, também no site mscarrate.com.br. E aqui é só uma recapitulada final. A margem de uma lesão indica o tipo de destruição óssea. E esses padrões, eles foram descritos para a radiografia, que é um exame fundamental para a gente analisar tumor ósseo. Então, muitas vezes, hoje em dia, o paciente começa pela ressonância ou começa pela tomografia, mas é super importante a gente ter esse aspecto radiográfico, porque ele dá muita informação. E por hoje era só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e você agora saiba como descrever da forma mais precisa possível as lesões tumorais e músculo esquelético e saiba bem a diferença entre margem, limite e contorno. E se você gostou desse vídeo, aqui tem outras sugestões das nossas playlists e também para você clicar para se inscrever e ficar por dentro sempre que a gente lançar um vídeo novo. Até a próxima!